E aí, pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está nos assistindo que entrasse no nosso canal, assinasse, ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível. É para nos ajudar nesse projeto. Meu nome é Jovem Gontijo, sou o host aqui na Steel Podcast e hoje tem um convidado ilustre aqui que estou sentindo assim um pouco nervoso de falar o currículo dele, porque é um cara de alta patente. Mas vou falar aqui, ele é formado em Comércio Exterior pela UNA, pós-graduado em MBA pela Dom Cabral e especialização em Cambridge, além de outros cursos, né? Hoje ele é CEO e CSO da SMS Group. Paulo Pinheiro, meu amigo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Não é mentira, estou um pouco nervoso de conversar com você, porque é uma figura ilustre, é um cara muito importante nesse mercado e quero agradecer a sua vinda aqui, quero agradecer você ter dado um pouco do seu tempo para falar um pouco aí desse comércio maravilhoso, desse setor maravilhoso que é o mundo do aço. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo. Que isso, Jô. Para mim é um prazer estar aqui. E eu queria primeiro agradecer o seu tempo, né? Que você está dedicando o seu tempo para fazer esse tipo de iniciativa, que é muito importante para dentro do setor. Uhum. E eu acho que todo atuante dentro desse setor vai ter o maior prazer de estar aqui junto com você, batendo esse papo e vamos ver como desenvolve, né? Para a gente poder bater um papo legal aqui. Bom, como nós já conversamos e nossos telespectadores já sabem, né? Nosso projeto é um projeto para inspirar jovens, é um projeto para trazer os novos profissionais que estão ingressando no mercado e que estão na dúvida o que fazer, né? Até os jovens que estão no ensino médio. Inspirá-los a vir para esse setor que a gente atua. Nós já trabalhamos juntos. Eu sei que você tem uma história maravilhosa para contar. Eu tive o prazer de participar um pouquinho dela. Você está há 35 anos na mesma empresa, não é isso? É isso aí. Então, essa empresa teve várias modificações, várias mudanças, né? Vamos dizer assim. Nós trabalhamos junto na Polvurt. Você começou lá qual foi o ano que você começou? 1990. 1990, 35 anos de carreira. 35. Algumas das pessoas que vão estar olhando esse podcast talvez nem tivessem nascido ainda, sim, né? Mas eu também era um jovem naquela ocasião. E nada mais oportuno, né? Eu fiz o convite para você, não é só porque você é o CEO e o CSO da SMS Group, mas porque eu sei a sua trajetória. Uhum. Você começou, né, como programador, depois virou comprador, depois virou gerente comercial, depois virou CEO, enfim, é inspiradora a sua história. Uhum. Né? Você começou pequeno, lá de baixo, e foi angariando, foi lutando e conquistando o seu espaço. E conta para nós um pouco da sua história. Eu sei que eu falo um pouco porque não tem como contar uma vida inteira em uma hora, né? Que é o prazo mais ou menos que a gente gasta num podcast. Mas, resumidamente, como é que foi essa trajetória, Paulo? Essa história maravilhosa que você teve, assim, que você começou lá embaixo e foi conquistando tudo. Como é que começou tudo isso? Como é que foi a ideia de entrar para a Polvurt? Foi ocasionalmente? Como é que foi isso? A história começou ocasional. Foi exatamente o acaso que me levou para dentro da Polvurt, porque naquela época, como qualquer jovem, eu estava procurando uma orientação, né? E por acaso eu encontrei um colega de terceiro ano na rua e ele perguntou o que eu estava fazendo. Naquela época, eu estava fazendo um concurso para o Banco do Brasil. Ah, tá. Eu queria ser porque em 1990... A moda era trabalhar para realmente o setor público. Funcionário público. Que aí você tinha uma
longevidade, né? A preocupação era com o emprego, né? Uhum. Quanto tempo e por quanto tempo eu podia ficar tranquilo dentro do emprego, que hoje não existe isso mais, né? Ninguém está tranquilo dentro da atividade que está fazendo, é mais o comportamento que vai levar isso aí. Mas naquela época eu estava procurando uma orientação. Tinha acabado de chegar de São Luís, porque lá em São Luís eu estava fazendo um curso para medicina. São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão. Mas você não é de São Luís? Não, eu sou de Belo Horizonte. Você estava lá fazendo concurso? Eu estava fazendo estava estudando para o vestibular de medicina. Aí eu voltei para Belo Horizonte e aqui chegando eu comecei a fazer esse treinamento aí para tentar fazer um concurso no Banco do Brasil, porque eu realmente vi que medicina não era o meu setor. E aí, por acaso, eu encontrei um colega de terceiro ano e esse colega me convidou para ajudá-lo dentro de várias atividades que ele fazia. Ele prestava serviço na área de informática e nessa ocasião ele precisava de alguém para suportar, para dar uma ajuda para ele, e ele me chamou para isso. E uma das empresas que ele dava essa assessoria era a Polvurt naquela época. Então eu trabalhei basicamente não pela Polvurt, mas durante 6 meses eu trabalhei para esse rapaz dentro da Polvurt, prestando algum serviço. Entendi. E depois disso aí realmente eu consegui, até pelo nível de engajamento que já naquela época eu tinha, eu consegui realmente que o pessoal se interessasse, me trouxesse para aí efetivado como programador. E aí começou minha trajetória dentro da Polvurt. Eu achava que você tinha entrado num programa de estágio. Não tinha estágio. O meu programa, eu trabalhei realmente 6 meses lá dentro, sem ninguém saber praticamente que eu estava muito dentro da Polvurt, né? As únicas que sabiam que eu estava lá eram principalmente as secretárias, porque as secretárias que eu prestava serviço. Sim. Mas como a gente está falando de motivação, como a gente está falando de jovem, uma das coisas que realmente lá naquela época já chamou atenção e por isso me levou a entrar para a empresa foi que realmente eu gostava do que eu estava fazendo. Eu tinha prazer do que eu estava fazendo. Então, seja dar uma assistência técnica, seja fazer algum tipo de programação, aquilo ali realmente me motivava. Você se encontrou nisso aí? E me encontrei não propriamente simplesmente na atividade, mas no prazer de fazer alguma coisa, de resolver algum problema, entendeu? Então, aquele de dar satisfação, de encontrar no outro, no colega, a satisfação de ter falado assim, não, chama o Paulinho que o Paulinho vai resolver. Então, ali começou gradativamente esse processo dentro da Polvurt. E depois disso, como programador, eu atuei ali naquela sessão com 3, 4 anos. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque a gente tem que realmente entender o que você está fazendo, né? Eu tenho um imediatismo grande hoje, não só no setor siderúrgico, mas é uma atividade que é muito interessante, que tem vários desafios, que tem uma abrangência espetacular. Mas só que eu tenho que me interessar por aquilo e eu tenho que realmente passar pela experiência de aprender. Isso aí é fundamental dentro do setor. Então, em cada uma das atividades que a gente fez dentro da Polvurt, realmente eu tinha o prazer de estar atuando. Então, eu fui dentro da programação, eu atuei com alegria, a gente chegava com prazer de trabalhar. Desculpa te cortar, a gente nos outros episódios dos podcasts que a gente está fazendo aqui, nós estamos sempre falando sobre esse tipo de assunto, né? Como a postura de um profissional hoje, como é que tem que ser uma postura de um profissional, porque a gente está sempre dando dicas, né? Pessoas como você, que sentam aqui, bate papo com a gente, inclusive eu também, né? Que também tenho um tempo aí de estrada, né? Estou há 25 anos nesse segmento e a gente está sempre falando disso para o jovem que está nos assistindo, como deve ser a postura. Inclusive no final a gente até pede para o convidado aqui dar uma dica para o jovem como é que ele deve se portar, e é unânime como
todos falam a mesma coisa. A gente tem que... existe um imediatismo hoje da geração, infelizmente, ou felizmente, eu não sei se isso é benéfico ou maléfico. A gente entende que é maléfico, não é bom esse imediatismo. O profissional já quer entrar hoje e amanhã já quer ser CEO. É assim que ele pensa, não quer passar pelo processo, ele não quer viver todos os setores e aprender o que cada setor tem. Então, é muito importante isso que você está falando, porque mostra o motivo pelo qual onde você está hoje, né? Mas o que eu chamo a atenção aqui é um ponto que é importante, principalmente quando você fala de desenvolvimento de pessoas, que tem uma máxima que fala que ninguém motiva ninguém. Uhum. Ok? Então, o que nós, como líderes, o que a empresa pode fazer, e eu acho que aí está do lado da empresa, e é menos do lado do jovem, a gente tem que criar todo o ambiente propício à motivação. Sim. Então, quando esse jovem chega, a gente tem que criar aquele ambiente que ele vai ficar satisfeito a despeito da atividade que ele está fazendo, ele vai ficar satisfeito com o que ele está fazendo, ele vai se automotivar com o ambiente que ele vai encontrar. Sim. Porque a gente fica trabalhando com o jovem, olha, vamos lá, você precisa, vamos lá, campeão, isso aí não funciona. Não funciona. Você tem que realmente ter criar um ambiente que seja propício à automotivação. Né? Então a gente fica muito perguntando por que o cara não está motivado, por que a pessoa não está trazendo. Talvez aí tem que dar uma olhada interna para ver se tem uma possibilidade de melhorar o ambiente que a gente está envolvido para trazer essa motivação. E aí quando você tem esse ambiente de motivação interna, e esse aí era, no caso, eu tive a sorte, né? Você teve a sorte de trabalhar numa empresa que proporcionava isso plenamente e tive a sorte também de ter essa sequência dentro do grupo SMS. Mas naquele momento era espetacular, era vibrante. Você se lembra quando a gente sempre está lá e as pessoas chegavam na segunda-feira com a vontade de trabalhar. Não aquela, hoje eu tenho que sair de casa, etc. Não, e isso aí a gente tem que promover todo dia. Você falou bem. As empresas passam por várias fases, modificação de estrutura, e principalmente hoje, o que a gente vê é que a mudança ela é constante, ela não para. A crise ela vai acontecer o tempo todo, então a gente vai estar em movimento de crise o tempo todo, cada hora surge uma surpresa, o mundo está muito pequeno, né? Movimenta alguma coisa em uma determinada região, você tem repercussão imediata aqui com a gente. Então, e este ambiente a gente tem que entender. Sim. A gente tem que entender como que funciona o nosso mercado e a gente tem que criar ali dentro da empresa realmente um movimento que seja propício à motivação das pessoas, com todos esses altos e baixos que são inerentes a uma empresa. Mas quando a gente fala do jovem, e aí o que é importante para o jovem, e talvez ele não tenha acesso, a gente fica falando por que o jovem ele é imediatista e tal. Eu acho que é muito mais uma questão dos líderes. Os líderes têm que ter essa visão, né? Por que o jovem não está chegando? Por que ele não está se desenvolvendo? Por que ele não está se interessando na minha atividade? Se interessando pelo setor que a gente... Pelo setor que a gente está fazendo. Olha, a história que a gente tem dentro das empresas, dentro dessa atividade, é uma história, eu diria, de sucesso. Nós trabalhamos muito bem com os jovens, a gente tenta realmente trazer, logicamente, da malha de jovens que a gente consegue atrair para dentro da empresa, a gente vê que realmente tem uma adesão expressiva dentro do grupo. Então, isso é um bom indicador para a gente que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Sim, esse é um dos motivos que nós fizemos um convite para vocês, porque a gente sabe da política interna que vocês têm, como vocês priorizam essa questão do desenvolvimento dos jovens. Nós conversamos aqui também com outras empresas que também têm essa política, política de
incentivo aos jovens que estão chegando, políticas de diversidade, enfim, tudo. Isso é muito importante, né, para a gente. Mas o mais importante, Paulo, é a gente mostrar para o público nosso, os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo, que existem empresas que trabalham com essa pegada, com essa vertente aí, vamos dizer assim, né? E você estava falando, voltando um pouco aqui na sua história, você, depois que você viu que era programador, você passou a ser comprador. E aí veio a questão da iniciativa, né? Eu sempre fui inquieto, mas em todos os momentos dentro da empresa, muito respeitoso com todos os colegas, né? Então, sempre a carreira que teve dentro naquela época dentro da Polvust, eu posso te dizer que nunca houve ali eu passei por cima de alguém ou nada. Isso aí não teve... foi sempre construindo e é justamente o contrário, né? O meu sucesso é devido principalmente à quantidade de pessoas que me ajudaram, né? Então, todos aqueles colegas que me ajudaram de alguma forma dentro do grupo a construir o perfil, eles têm a participação direta e têm responsabilidade direta aonde que eu consegui chegar aqui dentro da organização. O ponto, desculpa mais uma vez, o ponto que eu queria linkar você estava contando a sua história, né? E como é que você conseguiu essas promoções? Porque as empresas, como a gente estava falando, elas têm esse tipo de incentivo, né? De dar a oportunidade do próprio funcionário ali, ele crescer dentro da empresa, não é isso? Exatamente. E hoje, dentro do setor, essa oportunidade, talvez isso fica um pouco opaco para as pessoas que estão chegando, a quantidade de oportunidade que você tem dentro do setor, né? Você pode olhar para várias oportunidades para você poder realmente seguir o rumo que você acha que é mais interessante para você como profissional. O que são empresas de primeiro nível, todas elas, né? Que seja na área de tecnologia, seja na área os nossos clientes, né? A Celor, a CSN, os Minas, todos esses que a gente conhece aí, a Peran, e Valorec, Gerdau, todos esses que a gente conhece, eles têm uma preocupação muito grande com esse tipo de desenvolvimento, e o jovem ali tem uma oportunidade muito grande, só que existe a necessidade de se interessar. Então você me pergunta como que eu consegui seguir nessa coisa, através muito de iniciativa. Então, realmente, sem passar em cima de ninguém, eu via quais eram as oportunidades que tinham dentro do grupo, também sem nenhuma intenção de galgar cargo, tá? Eu costumo dizer para as pessoas que a atitude funciona muito mais do que o cargo que você está carregando. Sim. Eu, durante 5, 6 anos dentro da empresa, eu fui assessor comercial. Então, todo mundo me conhecia como assessor comercial, mas como assessor comercial eu tinha diálogo com todos os níveis dentro da empresa. Então, sim, eu tinha diálogo com os nossos diretores em Luxemburgo, eu tinha diálogo com a minha diretoria no Brasil, e sempre com base no respeito e realmente engajando bastante em cima disso aqui. E eu me expus também à carreira internacional. Naquela época, pode soar estranho hoje para o pessoal aqui, mas naquela época a gente não tinha, pelo menos eu que não tive oportunidade, como alguns colegas teve, de ter um inglês desde cedo. Eu não tive, eu tive que desenvolver isso muito tarde. Então comecei com o francês, depois eu trouxe o inglês para dentro do coisa, e assim que eu comecei a fazer uma língua, eu já perguntei para o meu chefe: escuta, não tem uma oportunidade? Será que eu posso representar a empresa lá fora? E ele, por acaso, não tinha essa motivação de estar exposto fora da empresa. E aí ele abriu as portas para que eu tivesse essa oportunidade. E aí sim eu comecei a ter acesso a outros mercados, Luxemburgo, Itália,
Alemanha, e me expor dentro desse mercado de forma que fui adquirindo durante esse tempo muitas competências principalmente voltadas para a área de negócio, para a área de negociação, que me propiciaram que, pouco a pouco, eu fui galgando os cargos. E quando aqui dentro, até na atividade local, eu sempre me interessei em participar dos programas da empresa, né? Então, qualidade, naquela época, qualidade, ISO, eu participei. Recursos humanos, eu tenho uma especialização também em recursos humanos. Eu acho que hoje é o grande desafio para os anos a vir, por isso que eu gostei de estar vindo aqui contribuir com o seu podcast, porque o grande desafio que a gente vai ter agora é realmente pessoas, né? Como a gente vai desenvolver, como a gente vai atrair profissionais, né? Qualificados. E uma coisa que a gente tem que, nós como indústria, a gente tem que tentar continuar divulgando e continuar trazendo para o quão interessante é a nossa indústria. É uma indústria pesada, é uma indústria que tem muitos desafios, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, as pessoas que estão desenvolvendo projetos, elas não saem. Não saem. Elas não querem sair. Você está indo para o Cazaquistão agora, Sim. Pela terceira ou quarta vez, né? Então, realmente, tem alguma coisa ali e ela fica, assim, realmente apaixonada pelo que ela faz. A gente tem conversado muito sobre isso, que existe um tabu, principalmente dessas novas gerações, ou de quem, não quero deixar isso só para as novas gerações, mas eu quero também, de pessoas que não conhecem o setor. Existe um tabu que a cadeia produtiva do aço e seus periféricos, vamos dizer assim, as empresas que contribuem para que isso tudo aconteça, como a SMS, as pessoas que não conhecem acham que é um setor muito bruto, muito retrógrado, poluidor, enfim, existe um preconceito. Para quem não conhece, existe um preconceito. Eles não sabem, ou não se deram conta ainda, que o setor do aço é essencial para a vida, né? Tudo que nós temos tem aço. Então, e as empresas que trabalham em volta também. Tem muita tecnologia, tem muita inovação, tem muita coisa envolvida. É um setor riquíssimo, não só do ponto de vista produtivo, né, a parte econômica, que contribui para todo o planeta Terra, mas também é um setor que não polui tanto, igual todo mundo acha, né? A porcentagem de poluição de siderúrgica é pequena, comparada com o resto das outras. É importante, mas menor. E as pessoas não conhecem os programas e os projetos que existem para coibir e para minimizar todo esse impacto. Então, o legal desse podcast também é mostrar para as pessoas como é que é esse setor, quão interessante é esse setor do ponto de vista de crescimento, de se promover, né? A pessoa, porque às vezes a pessoa, eu quero ir para uma startup, eu quero ir para a área de internet, eu quero ir para um setor mais, né, de programação, uma startup, alguma coisa assim, porque tá toda hora passando no WhatsApp aí, WhatsApp não, né? Como é que chama aquilo? TikTok. Toda hora passando no TikTok, a pessoa fica rica da noite pro dia, fica milionária e anda de Ferrari. Isso não existe. Não, existe, né? Não. Mas é igual o jogador de futebol. Você tem um grupo ali muito pequeno que teve essa adesão, né? 1 em 1 milhão? Eu não sei te falar qual que é a estatística. Mas sim, e isso aí eu acho que é um fator que está tendo repercussão muito forte na desmotivação das pessoas. Sim. Porque você está exposto, olha, tem uma coisa que eu falo, lá em 1990, quando a gente estava exposto a nossa exposição, ele se resumia a quantas pessoas? 100? 200? Hoje você cai dentro da rede, você tem milhões que pode estar te assistindo ali, e um dislike
pode te derrubar, acabar com o seu dia, né? Então isso aí traz uma angústia, principalmente para as pessoas mais novas, porque, na minha opinião, lógico, né? Porque são poucos que conseguem, e tem gente de muito sucesso dentro como qualquer área, tem muito sucesso. Só que o que acontece é o seguinte, eu acho que a indústria, a gente tem a função de apaixonar, fazer o pessoal se apaixonar pelo que está fazendo. Igual você falou muito bem, tudo isso que você falou tem dentro da indústria. Nós temos internet, nós temos digital, nós temos automação, nós temos desenvolvimento, nós temos gestão de projeto. Tudo, né? Entendeu? Então você tem realmente uma abrangência grande. E uma coisa que eu falo, que eu queria chamar a atenção aqui, pegando a oportunidade, é o seguinte: o jovem que conseguir identificar isso agora, ele vai ser diferencial no futuro. Que aí é uma lei econômica, já não é mais questão de oferta e procura. Sim. A gente vai procurar e não vai ter, ou então vai ter poucos. E aqueles poucos que existirem são aqueles que vão estar colhendo realmente o resultado. Então, o setor ele é dinâmico, ele tem potencial para fazer esses desenvolvimentos. Eu acredito muito forte que existem oportunidades para a gente alavancar essas competências internas aí. Então, eu acho que um caminho por aí. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas antes disso, eu gostaria que você terminasse a sua história. Como é que você se tornou CEO? Aí depois era Polvurt, aí como é que foi essa transição? Sempre Polvurt, até... Aí o que aconteceu, né? Eu vim sair da informática, da programação, entrei em compras, eu fui para o meu chefe e realmente conversei com ele que eu tinha essa vontade de atuar no comercial. Aí eu comecei como comprador. Aí de comprador eu já comecei a ter algumas entradas na área de vendas, né? Da área de vendas, aí sim chegou a época onde o meu chefe imediato ele decidiu que ele ia aposentar. Eu já estava como gerente comercial, e aí quando ele aposentou eu já fui convidado para diretor de operações naquela época ainda Polvurt, e depois eu fui convidado pelo CEO anterior, que era o Jean Monay, e eu fui convidado por ele para assumir a posição de CEO naquela época como o grupo Polvurt. E aí, aqui no Brasil, o meu colega, nós tínhamos duas atividades, a SMS Brasil e a Polvurt, e com muita, eu falo que com muita colaboração e foco, o Marcelo Piedade, que é o meu colega aqui dentro no Brasil, e nós começamos o processo de integração das duas empresas. E esse processo no Brasil ele veio bem suave, bem tranquilo, e a gente conseguiu chegar agora em 2025, né, depois de fazer todas as integrações das áreas. E aí sim, em 2025, a gente conseguiu concluir o processo de merge. E aí a gente fez essa nova configuração, que aí a gente vai estar atacando o mercado juntos, aí nós vamos atacar o mercado da maneira como a gente vinha fazendo. Então, hoje não existe mais Polvurt. A Polvurt hoje ela existe dentro dos equipamentos, dentro das tecnologias, né? Então, o Belestop, Polvurt, Alto Forno, Imba, porque a Polvurt é uma marca muito forte, né? Mas nós entendemos que o grupo tem que consolidar ainda mais, porque também é muito forte a SMS. Fala um pouco para nós o mercado que a SMS atua. A SMS é uma empresa de quê? O que ela faz? O que ela oferece? Eu sei, mas para os nossos telespectadores aqui entenderem o que é a SMS Group. Hoje a SMS, eu costumo, para resumir, né, porque eu não sei quem vai assistir, quem está assistindo o podcast, mas dá uma resumida. Se você pensar em aço, muito provavelmente você vai ter uma solução da SMS. Então, se você pensou em aço, se você viu alguma coisa de aço, de
até de não ferrosos, de metais. Se você está pensando em metais, muito provavelmente você tem alguma coisa relacionada, algum produto SMS dentro. Algum equipamento que contribui para que essa cadeia produtiva que produz o aço, um equipamento que faz. Exatamente. Quando a gente fala carro, geladeira, tudo, fogão, todo esse tipo, qualquer coisa que levar o aço, você tem a SMS aí como... Muito provavelmente você tem um equipamento da SMS produzindo aquilo ali. E não para aí, né? Porque tem atua também muito na área de forjaria, então tem equipamentos destinados à forjaria, igual eu comentei também na área de não ferrosos. E hoje a SMS tem a principal atividade digital para o mundo, está em Belo Horizonte também, através da nossa empresa, a Veta, né? A Veta, que é o braço digital do grupo e que tem uma expertise notória principalmente na área de energia, tem colhido bons resultados na área de energia, além de toda a gama digital que a gente fala. Também elétrica e automação, a gente também tem uma abrangência muito, muito boa, estamos realmente num ramp-up excelente dessa atividade aqui, serviço de campo, né? Então é uma empresa extremamente verticalizada no processo de produção, não só no processo de produção do aço, mas também na nossa linha de produção a gente consegue juntar muitas soluções. Então é realmente bastante interessante. A gente, do ponto de vista aí de mercado, a gente acredita que a economia na América do Sul, porque a minha abrangência é a América do Sul, né? Ela vai andar, não tem jeito de fazer de outra forma, né? Vai continuar, vai se desenvolver. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Eu tenho uma visão que a gente é muito dependente dos mercados de fora, quando a gente deveria olhar mais para o nosso mercado, porque tem muita coisa a fazer no Brasil, muita demanda para a questão de aço, e às vezes eu sinto que a gente fica muito olhando e aguardando o que vai acontecer lá fora. Dependente dos acontecimentos que estão ocorrendo no contexto mundial. Né? Eu percebo isso também. Foi bom você ter falado disso, porque está tendo uma evolução, né? Essa evolução da indústria dos metais nos últimos anos. Como é que a SMS está se comportando, está se adaptando, está se movimentando com relação a isso? Porque você falou aí de energias, por exemplo, que a Veta tem uma pegada aí, não sei se está ligado a isso, a Power2X, que tem energias renováveis. Isso aí. Tem também uma onda que nós estamos surfando aí, que é essa questão da descarbonização, green steel, hidrogênio, enfim. Como é que o futuro da indústria do aço, como é que a SMS está se movimentando para lidar com isso? Como é que vocês enxergam todo esse movimento? Tá, aqui no Brasil, começando pelo Brasil, nós entendemos que a gente já atuou na vanguarda, né? Eu digo que mesmo antes de essa onda começar, já há 7, 8 anos atrás, a gente já estava olhando quais eram as oportunidades neste setor. Né? A gente tem um bioma que no Brasil, umas características no Brasil que você não tem no resto do mundo. Nós somos privilegiados, né? Não privilegiados somente com relação a... E aí muda um pouquinho, jovem. Obrigado por esse ponto aqui, porque não é privilegiado mais em recursos naturais. A gente, às vezes, não vende o que nós temos, né? Tem nações, tem outros lugares que conseguem vender o que não tem. A gente não consegue vender o que nós temos. Então, isso é um ponto importante. Porque se você vai na área, por exemplo, na área de energia, você não encontra em outros lugares do mundo
a malha de energia que a gente tem no Brasil. Hoje você consegue chegar com energia nos principais pontos do país, e o país é continental. E esse tipo de estrutura você não tem. Você geralmente tem zonas de distribuição de energia. Então a gente tem um instalado, uma infraestrutura que é diferenciada em relação ao restante do mundo. Você está dizendo que nós temos isso? Nós temos, já tem aqui, nós temos, eu gosto muito de trabalhar em cima das coisas que de desenvolver ou melhorar as coisas que a gente já vem trabalhando. Etanol tem 40 anos que a gente tem de etanol. Pois é. Então é um combustível limpo. Renovado. Entendeu? E aí, então, a gente pode lançar disso. Minas Gerais tem tem um ativo de eucalipto, ativo de árvores de eucalipto. Não existe, pelo menos no meu conhecimento, alguma coisa que captura mais carbono do que uma árvore crescendo. E a gente não está falando de competição, porque tem muita preocupação com competição com a agricultura. Não, a gente está falando muitas vezes de terras devolutas, terras que não têm improdutivas, que não tem que podem ser recuperadas, né? Áreas degradadas, etc. Então, a área de mineração faz muito isso, até por uma questão de obrigação, eu acho. Para recompor, né? Obrigação que eu digo é o seguinte, não é obrigação do governo ou do mundo, não. Eles têm a política de que ele degradou aqui, mas ele constrói 3 vezes mais aqui, planta 3 vezes mais ali, para compensar e é mais do que o que teve de impacto. Então, mais ou menos por aí. Então, nós temos uma série de itens aqui hoje no Brasil que são altamente competitivos. Eu acho que a visão é essa mesmo. Eu penso também que esse é um setor para se pensar em longo prazo, curto prazo não funciona. Hoje tem muita discussão em cima disso, né, da questão da descarbonização. Foram feitos vários investimentos em cima dessa área, então esses investimentos vão continuar, eu entendo que vão continuar. Outra coisa é o seguinte, né? Para a gente parar os processos de descarbonização, a gente tem que combinar primeiro com o mundo, né? Porque existe a retórica, se é ou não é função nossa ou não, mas se a gente começar realmente a aquecer do jeito que está mostrando, que a gente está vendo que as indicações que a gente está recebendo, isso é um processo que não vai parar. Então, dentro do Brasil, a gente tem essa vocação, fizemos algumas parcerias aqui muito importantes dentro dessa área e a gente realmente entende que a gente atuou na vanguarda. E no mundo também o grupo sai, no nosso entendimento aí, sai também na vanguarda com algumas soluções na Europa, né, que a gente pode falar da Thyssen, da redução direta com hidrogênio, da Green Steel, Stegra hoje, né, que são iniciativas totalmente voltadas à utilização do hidrogênio, da descarbonização, voltadas com essa pegada de descarbonização. Né? Eu vi que o Paul Toggett apresentou lá projetos de Blast Furnace Blue, um negócio assim. Isso. O Blast Furnace Blue são 2 fases, né? O Blast Furnace, a primeira fase é o chamado Blue Blast Furnace. Blue Blast Furnace, E a segunda é o Easy Melt, que são desenvolvimentos com vistas que a gente pensa o seguinte, existe uma gama enorme de equipamentos instalados hoje na indústria e que, se você conseguir realmente achar uma solução em cima disso, você está trazendo uma coisa, está reduzindo o impacto que teria de fazer uma mudança muito drástica na sua matriz. Então, a gente fez esse desenvolvimento, a Polvurt, nesse caso, a tecnologia, principalmente da Polvurt, quando a gente fala de altos fornos, ela traz sua competência, notória competência na área de altos fornos, para a gente achar uma solução. E aí, a gente tem realmente essas 2 opções, que é o Blue Blast Furnace e o Easy Melt. Então, e também navegando por outras áreas também de inovação, lá fora também, que são projetos que a gente desenvolve lá fora, mas a gente também
tenta trazer para o nossa realidade de Brasil, também para a gente realmente continuar nessa posição de liderança aí nesse setor. Mas eu acho que definitivamente essa questão da descarbonização ela não para, ela vai continuar e a gente vai colher muitos frutos. O Brasil com as condições que tem aqui hoje, não só de recurso natural, mas principalmente de infra que a gente tem que os outros países não têm. Você falou aí que vocês atuaram na vanguarda aí, foram pioneiros nessa parte. Eu vi alguma coisa, não sei se foi no LinkedIn, alguma coisa com uma parceria que vocês fizeram com a Eletrobras. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem a Tem, né? Eletrobras, nós desenvolvemos aqui com a Eletrobras de novo, né? Um ecossistema governo, muito. alguma coisa assim? Não, é mais um ecossistema. A gente Sim. gosta de chamar de ecossistema, né? Onde a gente faz uma parceria com vários players aí importantes da área de siderurgia. E a nossa colaboração junto com a Eletrobras é principalmente a partir de um projeto que a gente vai implementar de produção de hidrogênio, não em alta escala, mas a gente vai conseguir produzir hidrogênio e aplicar isso dentro da siderurgia. Então, a gente, como empresa de tecnologia, a gente vai auxiliar aí, no caso, a Eletrobras e o nosso cliente final lá, como que a gente pode utilizar da melhor forma o hidrogênio que vai ser produzido pela planta que a gente vai construir em conjunto. Tem também essa parte de digitalização. Fala um pouco sobre isso para nós, que eu sei que vocês também atuam nisso aí. Digitalização, a gente atua principalmente com a Veta, que eu mencionei, mas não somente. Nós temos aí vários desenvolvimentos que a gente chama espertos, né? São softwares espertos aí para... Explica um pouco, porque às vezes a pessoa que está vendo não sabe o que é digitalização. O que seria, o que consiste esse projeto, Bom, esse tipo esse segmento, vamos dizer assim. As indústrias, elas têm as chamadas as camadas, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Né? O 1 é realmente o hardware, o 2 ali você começa a entrar com o segundo nível de automação já dos equipamentos, e o 3 você começa já a atuar em previsibilidade, em AI, muito em termos de AI, e organização tem muito dado existente, os famosos data lakes, né, que existem em todas as usinas que tem que estar organizando. Então, a atuação é principalmente nesse sentido, da gente encontrar soluções para determinados, seja para o sistema como um todo, ou seja, para alguns equipamentos, a gente conseguir encontrar soluções que possam levar a maior produtividade, que possam reduzir custos operacionais, etc. Então, a gente está colhendo muito sucesso, com muito sucesso isso, principalmente na questão do alto forno, porque no alto forno a gente tem um modelo esperto para o alto forno, que ele faz ajuda no gerenciamento das rotinas do alto forno, e que ali tem como tem uma previsibilidade, como a gente consegue montar um sistema inteligente, ele vai trazendo uma previsibilidade para dentro da operação e que vai convertendo em redução de carbono, porque, por exemplo, você reduz a taxa de coque que está sendo utilizada dentro do combustível expressivamente, muito interessante. E ele dá uma autonomia maior para o time de operação. E o que a gente vê é o seguinte, existe um movimento que aquele cara que estava atuando ali no dia a dia com o alto forno, em algum tipo de operação, ele tem uma especialização para poder tratar com o novo sistema que está chegando. Entendi. Então não existe aquele receio, e eu acho que é um ponto também de atenção, porque existem algumas atividades que são extremamente
demandantes do ponto de vista físico mesmo para a operação, né? Sim. Então, a nossa ideia é que a gente possa migrar essas atividades, trazendo mais a questão da automação, trazendo essas soluções para dentro dessas áreas que são mais críticas em termos de demanda, e trazer aquela pessoa que está fazendo aquela atividade para uma especialização melhor. Para quê? Para que essa pessoa que está fazendo aquela atividade ele se inspire também de chegar para o filho e falar assim, não, vamos lá, porque ali você tem um caminho a ser percorrido. Isso. Você tem uma oportunidade. E a oportunidade não é fazer aquela atividade que eu estou fazendo, mas é uma atividade mais especializada. Eu vou estar trabalhando com alguma coisa que tem mais tecnológico. Então, este movimento a gente também tem que passar para a geração que está chegando. Você acha, ô Paulo, aí é uma pergunta assim, bem pessoal mesmo. Você acha que com essa onda que está vindo, né, de aço verde, de descarbonização e tudo, nós temos uma meta, né? Existe um acordo aí até 2050. Você acha que até 2050 nós temos tempo hábil para implantar e desativar todas essas... Não, acho que isso é bem ambicioso. É bem ambicioso, não é? Porque isso é uma meta, sim, uma meta, mas como a gente define meta, a gente sabe que a meta vai assim, né? Ela sofre alguns imprevistos durante esse percurso. Seja tecnológico, barreiras tecnológicas que a gente não consegue transpor ali, seja questão de as crises que acontecem mundiais, as definições, as negociações em cima do tempo. Então, realmente é desafiador chegar com aquelas metas que a gente tem em mente para chegar. Sem o envolvimento efetivo das indústrias e sem o interesse realmente genuíno das empresas, né? Porque a gente vê que para fazer essa mudança, né, para fazer foi como aconteceu com a Polvut e a SMS, para fazer toda essa mudança no setor, na indústria, não só leva tempo, mas também o custo é alto. O custo é extremamente alto. E as alternativas que se tem hoje, vamos dizer assim, já em operação, que é o DRI e o forno elétrico, né? Arco, isso. Electric Arc Furnace. Ele é um processo mais caro. Porque demanda muita energia, né? E então é uma incógnita isso aí, porque a gente não sabe o que vai ser. O investimento é alto para se como é que eu posso dizer? Parar, né? Eu vou ter que parar um alto-forno, por exemplo. Como é que eu vou parar um alto-forno? Não, eu vou usar ele até 2045 e depois é um negócio difícil de... Mas isso deveria ser uma motivação para o nosso público aqui, né? Esses pontos de interrogação, realmente, isso aí demonstra claramente como que é complexa a atividade e o tamanho da oportunidade que a gente está falando aqui, né? Sim. Porque realmente você vai precisar de gente pensante, cabeças pensantes para resolver esse problema. Se a gente fala de forno elétrico, você tem que pensar em sucata. A sucata é limitada, ela não existe para todo, né? Sim. Se todo mundo vai para forno elétrico, como é que vai ficar com a sucata? O que vai acontecer com a sucata? O RDI ele tem uma exigência maior em termos de minério. Ora, o minério a gente sabe como é que ele está evoluindo em termos de concentração. Então vai surgir alguma coisa, alguma outra tecnologia. Então aí você vê, né? Nesse exemplo que você deu, a oportunidade de trabalhar em tecnologia, a oportunidade de trabalhar em estratégia, execução de projeto. Então, realmente, é inspirador. A gente, quando chega nessa fase, a gente olhar para trás, Jovem, e falar assim, nossa, se eu estivesse começando agora... Eu estou instigando aqui esse assunto porque eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam o desafio que ainda existe, né, para esse setor e o
o desafio que eu falo é de novos projetos, tecnologia, inovação. É um mar É um mar de oportunidades. É É isso um mar aí. de oportunidades dentro de um setor que está em constante modificação. Não Exatamente. só por questão econômica, ou uma guerra, ou um presidente que entrou ali, mas por uma questão também de sobrevivência. Né? Nós temos metas, tem que ter modificações no setor para que polua menos, para que emita menos CO. Então, é um setor que me inspira muito porque tem oportunidade demais na conta. Tanto te inspira que você resolve fazer o podcast, né? Lógico, É verdade, né? é verdade. Então, Paulo, para a gente finalizar, nós conversamos aqui com o CEO, CSO da SMS Group, ou seja, falou da trajetória dele, falou de como que ele começou, programador, e hoje é o CEO de uma das maiores empresas do mundo de projetos para a área de aço, né? Igual ele falou, tudo que você pensa em aço, tudo que você imaginar na cadeia produtiva do aço, a SMS Group tem equipamentos, tem tecnologia, tem inovação disponível para oferecer para esse setor. E foi inspirador a sua história, foi bom demais essa conversa nossa, porque a gente falou de todos os tipos de possibilidades que tem para o futuro. E eu gostaria de finalizar, Paulo, você dando uma dica para quem está começando agora, para os jovens, ou para quem quer que pensa em se ingressar no setor, né, dessa cadeia produtiva do aço e todos os seus periféricos. Eu falo isso porque a SMS é uma empresa que está diretamente envolvida com esse processo, né, com esse setor da indústria. Qual que é a dica que você daria para quem está pensando em se ingressar, ou quem está começando, os jovens que estão na dúvida aí para entrar numa faculdade? Dá sua dica aí, o que você... Bom, a dica que eu posso passar para vocês é o seguinte, pela experiência que eu tenho aqui, é o seguinte, né? Se você tem realmente o interesse de se engajar, o interesse de se desenvolver, não olhe para a área da siderurgia como uma área antiga, retrógrada. Não, tem, igual você falou, tem muita, como a gente conversou aqui, tem muita oportunidade. E não é só oportunidade aqui no Brasil, é uma abrangência mundial, né? Nós hoje temos brasileiros no mundo inteiro. A competência brasileira, ela é notória. É notória, eu falo isso. O estrangeiro gosta de trabalhar com o brasileiro. Nós não somos complicados, nós somos disponíveis, nós somos interessados. Então, o jovem que está realmente tentando identificar e que tem um interesse pela área aí, seja digital, seja mecânica, seja elétrica, automação, química, metalurgia, que gosta desse tipo que gosta realmente de pesquisar, de estudar, eu acho que ele deveria olhar com carinho para essa área, tentar entender um pouco mais, porque, de novo, vou reforçar aqui, é uma questão de economia, não é uma questão de setor. Se tem se tem muita demanda e pouca oferta, o resultado vai ser, logicamente, a chance de triunfar é muito grande, né? E tem que ter paciência, tenha paciência, porque para desenvolver um bom profissional na área de siderurgia demanda tempo, demanda exposição, tem que saber o que está acontecendo, tem que estar vivendo ali a atividade para ele ter condição de ir em frente. Mas a partir do momento que você se tornou esse profissional, você, de novo, aí abre de novo um novo leque de oportunidades dentro da carreira profissional. Sim. Você pode, inclusive, decidir ir para outras carreiras depois de ter passado por essa experiência, porque realmente
A gente está falando de gente diferenciada, gente que tem realmente uma abrangência que eu acho que é muito interessante. Trabalhar na indústria eu acho que é bom, que a gente está conseguindo recuperar a indústria, né? Está crescendo 3,5%, depois de um declínio muito forte, e agora parece que a gente está conseguindo crescer de novo, né? Então eu acho que isso é um bom sinal. E eu acho que o aço não vai desaparecer, o aço vai continuar. E sim. Né? Se a gente for para Marte, vai precisar de aço, vai precisar desse tipo. Então, realmente é um setor bem interessante, pelo menos para a gente investigar e tentar entender melhor. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre essa questão da competência do brasileiro, né? Eu percebo isso. A minha história é um pouco parecida com esse contexto aí. Porque, você lembra, nós trabalhamos juntos e nós estávamos construindo a TK-CSA, que hoje é a Ternium. Isso. Nós estávamos construindo lá e veio bastante colegas da Polvut, da Alemanha. Vieram uma turma grande. E eu comecei, primeiro que eu me vislumbrei com aquilo, né? Falei, cara, eu quero ser igual esse cara. Eu quero rodar o mundo, né? Isso aí. Eu quero rodar o mundo prestando consultoria. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, preciso me preparar para isso. E isso durou 10 anos. Essa é a preparação. É o famoso amassar o barro, né? E eu percebi também que alguns deles, eu não vou falar todos, porque tinha muita gente competente lá, mas alguns... e eu nem lembro o nome, né? Então não preciso nem de falar, que não era nada daquilo melhor do que a gente. Não. Aliás, eles eram até piores do que nós. Uhum. A gente comandava o negócio lá, mas só como eles eram gringos, o gringo falou. Eu falei, cara, tem um negócio errado nisso aí. Tem alguma coisa errada. Mas enfim, gastei 10 anos para preparar o inglês, para preparar a competência técnica, para depois, em 2016, eu sair do país pela primeira vez a trabalho e estou até hoje. Já tem 9 anos que eu trabalho fora do país, né? Então, assim, eu tenho condição de falar para vocês que estão escutando aí, que os brasileiros que eu encontro ao redor do mundo, e eu me sinto também muito acolhido, eles gostam da gente. Por quê? Porque eu percebo que a mão de obra lá fora também não é lá essa grande coisa, não. E não denegrindo, nem falando mal, porque nós temos colegas muito competentes, né? Sempre são pessoas que, por exemplo, você pegar a Europa, é o berço da tecnologia, do setor, principalmente do setor siderúrgico. Mas já está muita coisa vindo da China, muita coisa vindo da Índia. Então, mas o que foi legal você ter falado aí é que os brasileiros são muito bons de serviço, muito bons. Nós somos um povo, jovem, que é naturalmente diverso. A gente fala de diversidade, logicamente a gente tem que trabalhar muito a questão da diversidade, a gente tem que incentivar realmente a diversidade, a competência dentro da diversidade, mas nós somos um povo diverso, né? A gente vê que você anda nas ruas, você vê quão diverso a gente é. Então isso facilita muito a gente estar se adaptando aos outros lugares e ser bem, como você falou, acolhidos nesse lugar. Sim. Então aquele jovem que realmente visa ter uma carreira internacional, que visa ter o interesse de se desenvolver, que quer buscar uma oportunidade que não seja aquela só exclusiva dentro da internet, né? Do TikTok, etc., igual você falou, eu acho que a carreira é uma carreira muito interessante, que deve ser investigada, deve ser pesquisada. Isso aí. Então tá aí, pessoal. Conversamos aqui com o Paulo Pinheiro, CEO da SMS Group, deu aqui uma aula de que é ter uma história de superação, de sucesso, né, de ascensão. Começou como programador e hoje é o CEO e o CSO, né, da SMS Group, uma das maiores empresas... Na América do Sul, né? Da América do Sul, Vamos corrigir. Você é o CEO e o CSO da América do Sul. Da América do Sul. Que é da SMS Group, que é uma das maiores empresas
do setor, né, do mundo. Isso. E deu aqui as dicas que ele pensa das oportunidades que tem para você que está aí nos assistindo, né? Então, eu acho que valeu muito a pena, tem que agradecer. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo, ter dado um pouco do seu tempo, da sua experiência para nós. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. Para mim também foi um prazer enorme estar aqui com você e espero que você continue engajado com essa iniciativa que você está trazendo aí para o mercado e vamos trazer gente aqui com gabarito para estar para dentro crescendo cada vez mais, né? Contamos com a sua ajuda, sim. E para você que está aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dê o seu like e compartilhe essa história para o máximo de pessoas possível. Esse conteúdo que nós conversamos aqui não pode ficar só com você. Divida, inspira outras pessoas, mande para outras pessoas para que a gente possa fazer desse projeto que todo mundo tem acesso, né? Uma história bacana essa que nós conversamos com o Paulo Pinheiro, CEO e CSO da SMS Group. E foi um prazer, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jove. Até a próxima, pessoal, no nosso Steel Podcast. Tchau.